Olá pessoal, vou mostrar e apresentar para vocês um trabalho, um projeto integrador, com o tema Ensino de matrizes com situações do cotidiano para jovens e adultos, EJA. Introdução. Segundo Miranda, 2016, o contexto histórico da educação de jovens e adultos no Brasil constitui-se numa forma de compreender e referenciar a representação teórica de uma política pública educacional, que busca promover uma efetiva mudança no cenário educacional do país, dando oportunidade a pessoas que não tiveram acesso à escolarização no momento adequado, levando em consideração os poucos estudos encontrados na literatura científica e buscando entender mais sobre o assunto. O EJA foi criado no Brasil 6 de setembro de 1878. Foram criados cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas públicas de educação elementar para o sexo masculino no município de Corte. Problemas e objetivos. Problemas e soluções. As dificuldades que os alunos encontram durante as aulas, com certeza, é a associação com a realidade do seu dia a dia. A idade já avançada, os esquemas não construídos. As matrizes se tornam um desafio, mediante isso, o planejamento, a modelagem matemática e a dedicação do professor se tornam instrumentos importantes e indispensáveis para a aprendizagem. Objetivos. Neste trabalho tentaremos entender os desafios que os professores e alunos enfrentam na sala de aula no ensino e aprendizagem de matrizes e como motivar sua aprendizagem. Justificativa. Um dos principais problemas na aplicação do conteúdo de matrizes na EJA é o preconceito de que não se utiliza esse conteúdo no dia a dia, motivo o qual acaba dificultando a aprendizagem dos alunos, sendo ainda mais afetada devido à sua idade avançada ou o atraso em sua educação. Dessa forma, o professor tem uma maior dificuldade em lecionar esse conteúdo e acaba por tentar trazer exemplos específicos utilizados no dia a dia. As matrizes são muito úteis em aplicações de armazenamento de dados e pode ser usada em a tabela de um campeonato de futebol, uma tabela de ingredientes utilizados para a fabricação de salgados e até em ciências mais complexas como cruzamento genético. Continuando com a justificativa. A aplicação do conteúdo para o desenvolvimento do trabalho é realizada normalmente na lousa, seguido de explicação com exemplos e exercícios de fixação. Esse método acaba por não ser o suficiente para a aprendizagem do conteúdo. Esses tipos de exemplos são aplicados a fim de mostrar a utilização de matrizes em problemas vistos com frequência por todos e a utilização do conceito teórico visto em sala. Fundamentação teórica. O primeiro nome dado às matrizes foi por Cauchy, mas a denominação matriz veio com James Sylvester, em 1850. Seu significado coloquial: local onde algo se gera ou cria. Sylvester era um matemático respeitado na álgebra britânica, e foi na Universidade de Cambridge que ele conheceu o matemático inglês Arthur. Sylvester via as matrizes como um mero ingrediente dos determinantes, mas com Cayley, elas passam a gradativamente mostrar sua importância. Fundamentação teórica. O primeiro uso implícito da noção de matriz ocorreu com Lagrange, que reduziu a caracterização dos máximos e mínimos de uma função real de várias variáveis, ao estudo do sinal da forma quadrática associada à matriz das segundas derivadas dessa função. Concluímos que a teoria das matrizes teve como base a teoria das formas quadráticas, porque seus métodos e resultados básicos foram lá gerados, mas atualmente o estudo das formas quadráticas é um mero capítulo da teoria das matrizes. Material e métodos empregados. Foi realizada uma entrevista com um professor, Ailton Francisco dos Santos.
idade 55 anos, sexo masculino, em uma escola pública de primeiro e segundo grau da cidade de Teodoro Sampaio, Escola Estadual Arthur Ribeiro. Formação dele é matemática, tempo de serviço na docência, 5 anos. Série ano e ciclo que leciona. Nono ano, ensino fundamental, terceiro termo e quarto termo, e ensino médio, primeiro e segundo termo. Seguindo com o material e métodos empregados. Aqui temos o questionário feito para o professor e as suas respostas. Primeira pergunta: qual a experiência do professor com a educação de jovens e adultos? A experiência do professor na educação de jovens e adultos, 15 anos, tanto nos anos finais, ensino médio e cursos técnicos. Segunda pergunta: qual o método que o professor utiliza para aplicar as aulas? Explica o conteúdo de uma atividade de uma forma e depois passa as atividades complementares. E devido à dificuldade do aluno, vai de carteira em carteira também. Quais as problemáticas encontradas na educação de jovens e adultos e como ele procura resolvê-las? Devido à idade avançada dos alunos, eles têm certa dificuldade no aprendizado. Tem alunos acima de 60 anos. Quarta pergunta: qual é o material didático que a escola fornece para as atividades em sala de aula no EJA? Caderno do aluno EJA do Estado de São Paulo. E algumas atividades complementares que o aluno tem condições de resolvê-las. Dados de matrizes para o EJA e as dificuldades que os alunos enfrentaram. Os mesmos conseguem resolver matrizes de adição, subtração, divisão e multiplicação. As referências bibliográficas utilizadas para educação de jovens e adultos. Caderno do aluno, livro didático Araribá, mais Matemática Editora Moderna. Componente curricular Matemática. Análise e discussões dos resultados. Esta análise investigativa sobre a EJA do Colégio Arthur Ribeiro nos dá um embasamento da situação atual e das muitas dificuldades que enfrentam as escolas que possuem essa modalidade. É assustador o número de pessoas que não conseguem interpretar um texto simples e ter um entendimento sobre a obra desenvolvida pelo autor. Mas a escola em questão não se depara sozinha nesse contexto. Infelizmente, ela não é a única na realidade da educação brasileira que sofre com uma herança deixada pelo maltratamento que a educação recebeu no decorrer de sua história. Continuando com a análise e discussões dos resultados. O ensino deve ser para todos, independentemente de suas possibilidades profissionais. Formar em todas as capacidades do ser humano, com a finalidade de responder aos problemas que a vida apresenta, se converte, assim, na finalidade primordial da escola. A partir dessa observação, Gasparin esclarece que, ao colocar em prática os conhecimentos adquiridos, o sujeito modifica sua realidade imediata. Logo, o conhecimento teórico perde seu caráter de ser apenas uma compreensão do que acontece, para se tornar um guia para a ação. Considerações finais. Conclui-se que a modalidade de ensino EJA passou por uma história de evolução. Essa evolução levou a tendências desenvolvidas no decorrer de sua história recente, atingindo assim a formação do educador de jovens e adultos, e faz-nos refletir sobre as dimensões de seu trabalho, como a localização da formação do educador da EJA dentro do processo educacional vigente, as tendências de sua formação e a reflexão a respeito da educação, que queremos na perspectiva de superação das contradições do aluno que se quer formar. Pode-se, pois, concluir que a educação se desumaniza e deixa de ser um processo de construção do homem para voltar-se contra o próprio homem e tornar-se uma negação do processo educacional. Referências: Abelo, Alexandro, Alfonso e Ávila. Segue aí as informações
das referências utilizadas. Obrigado. Trabalho realizado por Emerson Rafael, Luciano Gonçalves, Flávia Cibele, Tânia Regina e Reginaldo José. Obrigado a todos.